Muitas vezes, quando eu tenho um problema de média, onde eu não tenho uma distribuição adequada entre antes do valor até chegar à média e dos valores depois da média, não existe um equilíbrio entre eles, é aplicado mais o uso da mediana do que em relação à média. Olá, pessoal, tudo bem com você? Vamos agora falar de capabilidade para dados variáveis, dados contínuos. É isso aí, gente. Vamos lá. Bom, agora nós vamos partir para esse lado aqui agora, gente, ó, de que coleta de dados, se é contínuo discreto, é contínuo, e aí, considerando que os dados são normais, a gente vai aqui para a capabilidade de dados, né, e analisando o CP, não analisando, né, medindo o CP, CPK e o nível sigma, tá? Tem mais coisas ainda, tá? Mas eu coloquei na sequência aqui para ficar bem organizado para você. Vamos lá? Beleza. Antes de falar sobre capabilidade de processo, vocês precisam entender melhor o que significa, né? Fazer uma breve introdução sobre estatística descritiva, probabilidade, distribuições. Sem essa informação, você não vai entender o que está acontecendo, tá bom? Então, nós precisamos falar sobre esse assunto agora. Aqui tem algumas informações que são básicas, tem outras que são um pouquinho mais avançadas, mas eu preciso que você entenda todas essas informações primeiro, antes da gente continuar e falar dos famosos indicadores, que é o CP, CPK e nível sigma. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Vamos lá então, gente. Aqui vão ter coisas básicas também, tá, gente? Então, eu vou ter que nivelar o conhecimento com todo mundo. E vamos falar primeiramente sobre estatística descritiva. Ela é uma área da estatística que se concentra em resumir e descrever características básicas de um conjunto de dados. Tá? Em vez de fazer referências ou previsões, a estatística descritiva ela já fornece uma visão geral dos dados. Em outras palavras, pessoal, ela descreve. Tá? Eu sei que é óbvio isso, mas às vezes a gente esquece da raiz da palavra. Tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente vai ver rapidamente, tá? Medidas de tendência central, medidas de dispersão e medidas de forma. A gente vai ver cada uma delas aqui. Distribuições estatísticas são funções que descrevem o comportamento dos valores em um conjunto de dados ou experimentos aleatórios. Elas mostram como as probabilidades são distribuídas em diferentes resultados. Então, nós vamos entender também um pouco do que é isso. Existem várias distribuições, dependendo do tipo de variável, discreta ou contínua, e do padrão dos dados. Então, a gente vai ver, inclusive, uma série de diferentes distribuições também de dados. Quais são os pontos interessantes que a gente tem que ver aqui, pessoal? Limites de especificação, a gente tem que entender o que é isso. E não confundir com limite de controle. Isso é uma coisa que é muito comum o pessoal confundir. A capacidade de você verificar a probabilidade de se produzir uma peça ou um defeito, ou um item bom ou ruim. Os tipos de distribuições que existem na natureza, né? E principalmente eu vou falar aqui o que tem disponível dentro do Minitab. E o famoso teste de normalidade para verificar se os dados são normais ou não. Então, isso a gente vai ver agora, tá bom? Média, pessoal. Média é o conceito básico que a gente tem, né? Ele é conhecido como média aritmética. Basicamente, pessoal, é a gente pegar um conjunto de fatores, um conjunto de dados, medir um a um, né, fazer o somatório deles e dividir pela quantidade de itens que eu tenho. Então, isso é o básico do básico do básico, mas eu tenho que colocar aqui, gente. Me desculpe, tá? Então, a média é o somatório de todos os valores dividido por 7. Por que 7? Porque nós temos 7 valores aqui que foram somados.
Aqui nesse exemplo, a temperatura do corpo apresentou uma temperatura média de 37,5. Aplicação, gente, a gente usa isso para absolutamente tudo. Porém, gente, olhando as mídias sociais de uma forma geral, isso fica muito claro no meu entendimento que as pessoas usam isso de forma tendenciosa, com o objetivo de tentar convencer algo, sendo que a média por si só ela não é capaz de trazer tanta informação assim como a gente pensa. Então, primeira dica: média, beleza. Quantos valores foram medidos? Porque eu posso ter esse 37,5 de uma medição, que no caso não seria média, né? Seria valor unitário, mas se eu tiver dois valores, eu já posso dizer que a média é 37,5. E a diferença entre você dizer que a média de dois valores é 37,5 e a média de 100 valores é 37,5 é uma diferença brutal. Tá? Mesmo tendo o mesmo resultado, o fato de ter mais valores faz com que a gente tenha uma maior confiabilidade nos dados. Tá bom? Beleza, gente. Aplicação aqui, todo tipo de aplicação que você pode imaginar. Mediana, gente. Outra informação básica que muita gente às vezes se confunde. Mediana não é exatamente a média. Mediana é você pegar um conjunto de dados, ordenar do menor para o maior, ou maior para o menor, e aquele valor do meio seria o que a gente chama de mediana. Então, no exemplo que a gente tem aqui, pessoal, nós temos aqui 5 números, por exemplo, tá? Aqui no último aqui é um 12, tá? 3, 1, 9, 7 e 12. Eu vou até arrumar isso aqui porque impressionante, quando eu estou fazendo o material, eu não vejo essas coisas, gente. É impressionante. Vamos lá. Aqui o que é que acontece? Vamos colocar os valores na sequência crescente. 1, 3, 7, 9, 12. E aí o que é que acontece? A gente pega o valor do meio, seria a mediana. Tá? No caso, nós temos o resultado aqui como sendo 7. Se eu tiver valores pares, por exemplo, de 7, 9, 7, 3, 7, 9, 12, que são 4, né, e são pares, como é que a gente calcula a mediana? A gente vai contando, pega o valor do meio, que fica entre 7 e 9. Como não temos o valor entre 7 e 9, a gente pega o 7 mais 9 dividido por 2. Esse seria o valor da mediana. Tá? Essa aplicação, gente, quando é que ela é muito usada dentro dos nossos projetos de melhoria contínua, como também na estatística em geral. Esse é o que eu observo muito, tá? Muitas vezes, quando eu tenho um problema de média, onde eu não tenho uma distribuição adequada entre antes do valor até chegar à média e dos valores depois da média, não existe um equilíbrio entre eles, é aplicado mais o uso da mediana do que em relação à média. Muitos testes estatísticos, ele obriga que eu tenha distribuição normal. Isso implica, que eu vou explicar mais na frente, que eu tenho um conjunto de dados antes da média e antes e depois da média muito equilibrados. Aí a mediana fica muito próximo da média, inclusive. Nesse caso, quando eu tenho esse equilíbrio, tem muitos testes estatísticos que eu posso utilizar a média. Mas em situações discrepantes, já não vale a pena considerar a média, porque ela engana você. Quer que eu dê um exemplo? Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui que eu lembrei agora. Imagina que eu estou olhando a riqueza de 3 pessoas. Tá? Aí eu pego a riqueza que eu tenho, o dinheiro todo que eu tenho no banco, o dinheiro todo que um colega meu tem no banco e o dinheiro que o Bill Gates tem. Se eles pegar esses 3 valores, pessoal, na média, todo mundo é milionário. Na verdade, a gente é bilionário até. Tá? Então, notem que um valor influenciou muito nos demais. Então, quando eu tenho uma situação como essa, em que eu não tenho os valores muito bem distribuídos, eu tenho exceções, outliers, não vale a pena calcular a média, e sim mediana. Porque a mediana eu vou contar na sequência e eu vejo o valor do mediano. Tá bom? Legal, gente? Pronto, e eu como coloquei aqui, ó, aplicação.
usada para encontrar o valor mediano, especialmente útil quando os dados não são distribuídos de maneira relativamente uniforme. Então, por isso que a gente usa a mediana. Mas a preferência é sempre usar a média. Combinado? O que mais? A gente tem aqui, gente, moda. É o famoso trio, gente, mediana, média e moda. O que é que isso, na prática, dentro da área de moda, representa, gente? Esse produto está na moda. O que é que isso significa indiretamente? Você já parou para pensar nisso? Moda significa aquilo que aparece mais vezes. Está na moda. Então vamos seguir a moda. E aí todo mundo segue a moda e começa a aparecer mais ainda. Uma coisa que eu tenho observado muito, né? Eu estou observando muitos vídeos no YouTube, né? Porque esses treinamentos que eu passo aqui, eu faço uma consulta prévia primeiro, eu procuro ver o que tem na internet, e eu assisto muito vídeo, né? Muito YouTube, principalmente com o objetivo de aprendizado, não de interação, de tentar me divertir. Esse não é o maior principal objetivo. E aí eu percebo, gente, que é muito comum, às vezes, o pessoal cria uma ideia americana de outro país, eu vejo em inglês, aí daqui a pouco eu vejo em português o pessoal fazendo tudo igual. Isso é uma coisa que vejo muito acontecendo, tá? E eu acho que nós brasileiros somos muito criativos, gente. A gente não precisa ficar copiando coisa de gringo, não, tá? Não precisa mesmo. E hoje eu estou num país, né, de língua inglesa, fora do Brasil, que me faz convencer cada vez mais isso, tá? Não precisamos copiar o que vem de fora, tá bom? Nós temos muita coisa boa ou podemos criar coisas boas dentro do Brasil. Beleza, fechando parênteses, né? Então, moda é o que, gente? É o que mais aparece. Nesse exemplo que eu coloquei aqui de números, 3, 1, 9, 7, 12, 9, 1, 3, 1, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou contar cada um deles quantas vezes ele apareceu. O número 1 ele apareceu 3 vezes, o número 3 apareceu 2 vezes, o número 7 uma vez, o número 9, 12, 2 vezes, e o número 12 uma vez. Ou seja, o que apareceu mais foi o quê? O número 1. Ele é a moda. Então, é uma outra forma de analisar os números. Então, a aplicação dele ele é útil para identificação, né, identificar o valor mais comum em um conjunto de dados. É isso. E aí fecha o ciclo de média, mediana e moda. Tá bom? No próximo vídeo a gente continua.